gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Bom, gente, como no vídeo passado a gente tinha falado... quebrei a caneta. Como no vídeo passado a gente tinha falado que nós vamos postar um vídeo adicional toda semana, chegou a hora, né? E esses vídeos vão ser postados no final da semana, ou na quinta, na sexta, depende. Porque também a gente estuda, os meninos trabalham, então fica meio complicado. E às vezes a internet não colabora também. Então a gente pede um pouquinho de paciência. O título da lição é Eles Queriam Ser os Tais, né? Essa lição vai falando de uma rebelião que tinha entre... que Corá estava planejando. Corá, ele era o primo de Moisés. E ele havia ficado descontente com o cargo que ele tinha recebido entre os 70 anciões. Então, ele começou o desejo no coração dele, né, de vou mudar tudo isso, eu quero ser sacerdote, vou ser sacerdote. E ele chamou mais duas pessoas, que no caso foram Datã e Abirão. E eles começaram a planejar um jeito de fazer Moisés sair daquele cargo ou deles serem sacerdotes. E eles começavam a reclamar do que estava acontecendo e todas essas coisas. E eles passaram a acreditar... Gente, olha isso. Eles passaram a acreditar que Moisés tinha dado castigo para eles, tipo, chegarem perto da Canaã e depois voltar tudo de novo. Eles acharam que era Moisés que estava fazendo aquilo, que não era Deus realmente que tinha enviado Moisés e nada disso. E eles começaram a fazer esse plano, tipo, tudo no escondidinho ali, de pouquinho em pouquinho, um aqui, um ali. Então, tipo, eles começaram a fazer isso no segredo. E eles conseguiram convencer 250 pessoas. Que no caso eram príncipes, não eram pequenas pessoas, eram pessoas que tinham grande influência naquela época. E eles tiveram a coragem de falar que era Deus que tinha enviado eles para alertar o povo de que não era Moisés que estava fazendo aquilo tudo. Então, tipo, muito audaciosos. Então, eles falaram bem assim pra Moisés. Eu vou ler aqui no livro pra vocês. E vamos lá. A assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que você se coloca acima da assembleia do Senhor? Então, tipo, eles tinham convencido e eles estavam falando para Moisés como ele queria se colocar acima da assembleia que o Senhor tinha instituído. Então, Moisés, diante daquilo tudo, ele se prostrou em terra e pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Então, assim, Moisés deu a seguinte instrução. Aquele que pretendia ser sacerdote deveria se apresentar no tabernáculo com um incensário, sei lá. E Moisés desafiou aqueles que estavam lá a levar a questão perante Deus. Então, Moisés chamou Datã e Abirão, que no caso não tinham tanta culpa, eles não tinham ido tão longe como Corá, e falou com eles para ouvir as suas acusações que tinham contra Moisés. Só que, com arrogância, eles se recusaram a falar com Moisés e a reconhecer a autoridade dele. Então, no dia seguinte, os 250 homens foram ao tabernáculo e, desculpa a palavra, mas eles eram burros. Eles chamaram todos os israelitas para irem presenciar a vitória deles. Então, foi algo bem complicado, porque na verdade eles não foram vitoriosos. Então, Moisés falou: afastem-se das tendas desses ímpios. Falou pro povo de Israel, né? Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. E ele continuou, né? Então o povo
não tocou e ficou, tipo, de boa. Aí ele falou assim: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo totalmente novo, e a terra se abrir e sua boca os engolir junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos à sepultura, então vocês saberão que estes homens desprezam o Senhor. E adivinha o que aconteceu? A terra se abriu naquele mesmo instante e engoliu as famílias e tudo que era deles. Mas eles continuaram lá. Então, caiu o fogo da nuvem e consumiu eles. Ou seja, morreram todos. Então, gente, a rebelião é uma coisa muito difícil. E isso é muito semelhante, eu, particularmente, eu vejo isso muito com Satanás. E até no próprio livro fala que eu assisti uma vez numa aula de religião um vídeo que mostrava como aconteceu a queda de Lúcifer e tal. E ficou muito, como eu vou dizer, é muito visível, é muito parecido o que aconteceu. Ele foi falando de um em um e daqui a pouco conquistou todos esses e todos esses foram derrotados. Então a gente vê que Deus é maravilhoso. E quero dizer uma coisa pra vocês: a rebelião não leva ninguém a nada. Muitas pessoas dizem que os adolescentes são rebeldes e tal, falando tal de aborrecente, o que eu detesto particularmente. Eu detesto ser chamado de aborrecente. Mas tem muitos de nós, muitos de vocês, eu não sou tão rebelde assim, mas muitos se rebelam contra a família, até mesmo contra Deus. Mas eu quero falar uma coisa pra você, que não adianta tudo isso, porque um dia isso pode influenciar na sua família, nas próximas gerações. Então, assim, pensa muito bem antes de fazer tudo isso, porque essas consequências são muito grandes. Vocês podem até ver que um da família foi lá e ofereceu o incenso, mas não foi só uma pessoa que morreu, foi a família inteira. Então, tipo, naquela época uma família era muita coisa. Então era 250 homens. Então imagina o tanto de criança, de mulher, todas essas coisas morreram, sabe? Então eu espero que você reflita realmente que a rebelião não leva a nada. Então se você tem alguma rebeldia dentro do seu coração, pensa bem, porque é muito complicado tudo isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido tudo o que eu queria passar. E confesso que é muito difícil gravar vídeo sozinha, porque eu fico muito tímida, eu fico igual uma doida aqui falando com a câmera sozinha. Mas é isso. Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais!